Está começando mais um snippet do Entre Chaves, trechos rápidos de conhecimento que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Olá a todos, meu nome é Saulo Castro e sou arquiteto de dados aqui na DTI. Ao longo da minha trajetória já atuei como desenvolvedor de software, DBA, analista de dados, entre outras funções, e sempre me fizeram ter bastante contato com bancos de dados. Hoje o tema que eu quero abordar com vocês é sobre a otimização de consultas SQL. Quando a gente fala de otimização, a gente está falando de uma espécie de ajuste fino, que aplicamos para aprimorar o desempenho das nossas consultas em qualquer banco de dados. O objetivo principal é sempre reduzir o tempo que a consulta leva para nos retornar uma resposta. E dessa forma, evitamos o uso excessivo de recursos e identificamos as consultas que não estão funcionando tão bem quanto deveriam. E quando falamos de processamento de consultas, estamos nos referindo à maneira como os dados são recuperados em um sistema gerenciador de banco de dados. É como se estivéssemos escolhendo ali o melhor caminho para chegar a um destino. Então, precisamos avaliar todas as etapas que constituem uma consulta para utilizarmos as boas práticas e técnicas de otimização para viabilizar que essas consultas tenham sempre a melhor performance possível. A primeira dica é sobre a importância da normalização de banco de dados. Normalização é um procedimento fundamental na gestão de banco de dados, desempenhando um processo crucial, um papel crucial na manutenção da integridade dos dados e na otimização do desempenho do banco de dados. Outro fator muito importante, quando a gente fala de performance em SQL, é utilizar os tipos de dados apropriados. Tipos de dados muitas vezes são negligenciados, mas são muito importantes. O uso de dados apropriados para as colunas do banco de dados pode melhorar significativamente o desempenho das consultas. Por exemplo, usar um tipo de dados inteiro para uma coluna que contém valores numéricos pode fazer com que as consultas sejam executadas mais rapidamente do que usar um tipo de dados de texto. Evite conversões, aplicação de funções, por exemplo, to-upper para jogar para caixa alta, to-char, in-clause-where, in-joins. Evite fazer essas conversões de tipo e de formato das colunas, para a realização de filtros de dados. Por quê? Porque essa operação ela vai fazer com que o banco de dados ignore a utilização dos índices criados para essas colunas, o que tornaria a consulta muito mais rápida se ela estivesse usando o índice. Então, sempre estude a possibilidade de já armazenar os dados no formato correto que a aplicação necessita. Outra boa prática é só utilizar o order by, a ordenação e o distinct, se for realmente necessário. Muitas vezes, para determinadas funcionalidades do sistema, a ordenação pode ser algo que não importa ou que não tem necessidade, então ela pode ser evitada. É que às vezes queremos, por exemplo, apenas listar o conteúdo em tela e resolvemos por conta própria fazer a ordenação por data do registro mais recente. E às vezes isso não agregará valor ao usuário final da aplicação. É estranho algum retorno de consulta sem ordenação? Pode até parecer, mas deve ser utilizado conscientemente por questões de performance, assim como o distinct. Evite usar distinct. O operador distinct do SQL ele é usado para selecionar apenas valores únicos da coluna e assim eliminar valores duplicados. No entanto, isso pode exigir que o banco de dados processe grandes volumes de dados, como resultado, faça a consulta ser executada mais lentamente. Geralmente é recomendado evitar o uso do distinct e simplesmente executar a instrução select especificando as colunas. Essa agora é uma dica clichê, que é usar o select especificando os campos ao invés do select asterisco, que o asterisco é quando você traz todos os campos da tabela. Não é recomendado recuperar todos os dados, porque isso vai consumir muito mais recursos, e um volume muito maior de dados vai retornar na sua consulta. E ao recuperar todos os campos da tabela, podemos estar incluindo, por exemplo, um campo que armazena imagens, por exemplo, fotos de um usuário, sendo que o objetivo era trazer só o nome, a idade, o documento desse usuário. E essa consulta vai conter muito mais dados, vai consumir mais memória, mais CPU, desnecessariamente. Então, ao invés de pegar tudo de uma vez, você deve escolher as colunas exatas que precisa para coletar os dados. E assim você economiza recursos do banco de dados. Nesse caso, o SQL Server vai buscar só o que você precisa e a consulta vai ser muito mais leve. E se você precisa retornar sempre os mesmos campos, é importante, por exemplo, você fazer uma autenticação, você está sempre buscando alguma informação daquela tabela.
é recomendado você incluir esses campos nos índices dessa tabela, porque assim você vai obter um desempenho muito melhor na sua consulta. Para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu sei que é um assunto muito mais amplo, então eu trouxe aqui os pontos que eu considero principais e deixar como mensagem final que o mais importante é você garantir uma manutenção e um monitoramento regular dos ambientes. Só assim você vai conseguir acompanhar se está ocorrendo alguma degradação nas suas consultas e garantir a saúde e o desempenho de suas queries. Muito obrigado e até a próxima.